Fala galera, aqui no Beira-Rio para um público de 22.241 torcedores. O Internacional perdeu para o Flamengo pelo placar de 3-1 e o resultado diz exatamente o que foi a partida. O Flamengo passeou, o Flamengo tomou conta do jogo, o Inter optou por uma estratégia, na minha avaliação, completamente equivocada e rifou a partida de hoje e coloca para si uma pressão desnecessária para o jogo da quarta-feira, decisivo diante do próprio Flamengo, só que pela Libertadores da América. Neste conteúdo, uma análise da partida e também o que de mais importante disse o técnico Roger Machado na sua entrevista coletiva. Tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like já é bacana para o conteúdo sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, para vocês terem uma ideia do time do Internacional que entrou em campo nesta noite aqui no Beira-Rio, apenas um titular, que não estava na sua posição de origem. O Bryan Aguirre atuou improvisado como lateral esquerdo. O Inter que foi a campo com o Antony, Alan Benítez, Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel e o Aguirre na esquerda. Meio de campo de Richard, Bruno Henrique e Gustavo Prado. Atuando como meia, o Gustavo, na frente Vitinho, Borré e Ener Valencia. Diante de um Flamengo muito forte e que pouco preservou para a partida de hoje. O resultado não poderia ter sido outro que não a derrota. E isso já ficou muito claro nos primeiros 11 minutos de partida, em que o Flamengo abriu 2-0 no marcador e passeou, treinou diante do Inter, principalmente no primeiro tempo. Os dois gols marcados pelo Pedro, a 6 minutos o Varela ajeitou e ele abriu o placar, depois num passe do Arrascaeta, um tapa com muita qualidade no canto esquerdo do Antony, que nada pôde fazer. O Inter muito desorganizado, um time completamente desentrosado, pouco ameaçou o gol do Rossi e o Flamengo jogava como queria. Tocava a bola, saía na boa para o ataque, corria poucos riscos defensivos. O Inter que foi ter apenas 2 chances, já no final do primeiro tempo, Cleiton Sampaio num cabeceio, a bola passou perto do gol do Rossi e ainda o Alan Benítez, na chance mais clara, o Rossi também fez uma boa defesa. Segundo tempo, o Inter tentou pressionar, o Gustavo Prado ainda teve um chute forte de fora da área, em que obrigou o goleiro do Flamengo a trabalhar, mas a 16 minutos, o Flamengo definiu a vitória, uma saída de bola errada da defesa do Internacional, o Arrascaeta tocou para o Plata e ele apenas olhou para o Antony, chutou rasteiro no canto direito do goleiro do Internacional e ali o Flamengo estava fazendo 3-0, ainda teve chances ali com o De La Cruz e o Carrascal para ampliar ainda mais o marcador, não fez. O Inter já nos acréscimos a 48 minutos, depois do Alan Rodrigues bater uma bola na trave, a bola sobrou na esquerda, o cruzamento, o Borré acabou fazendo o gol de honra do Internacional e o resultado que foi exatamente o que foi o jogo. Flamengo muito superior. Se ele já é melhor que o Inter com o time titular colorado, com as reservas então é uma diferença oceânica entre as equipes e o Flamengo, como eu disse, passeou, treinou. Ele levou o jogo exatamente como queria. O Inter rifou, optou por preservar seus titulares para o jogo da Libertadores e é óbvio que acabaria se dando mal. Penso que o Inter preservou em demasia, poderia ter colocado, pelo menos no primeiro tempo, uma equipe mais reforçada, mas não foi isso que aconteceu. Bom, na entrevista coletiva do Roger, ele disse o seguinte, que a ideia foi pensar no jogo de quarta, colocando um time alternativo, ele não viu fragilidades que pudessem desenhar o resultado do jogo, entrou com 2 volantes, 2 pontas e 2 atacantes, que já são 3 jogos sem vencer em casa pelo Brasileirão, foi um risco calculado colocar essa equipe hoje. A equipe que estava em campo tinha condições de um resultado melhor,
embora o cenário da derrota, o Roger tem certeza que todos estarão muito mobilizados na quarta-feira e que a ideia não era evitar lesão, era levar o time mais descansado possível para o jogo decisivo da Libertadores aqui mesmo no estádio Beira-Rio. Se correu o risco, não aconteceu o resultado positivo. Queria terminar o Internacional com um cenário de entusiasmo da torcida e, enfim, isso acabou não dando certo. E, por fim, o Roger disse que acredita muito no ambiente que o torcedor vai criar aqui na quarta-feira. Que o Inter é um clube centenário, a torcida sempre esteve presente nos maiores momentos do clube e que o Inter estará triste até esta segunda-feira. Era um risco necessário dentro do planejamento, mas acredita sim que o Inter tem boas chances para se classificar às quartas de final da Libertadores contra o Flamengo. Mais de 50 mil pessoas aguardadas aqui no Beira-Rio, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.